por esse lindo louvor a Deus. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Casa de Deus. Estamos felizes com os nossos irmãos todos aqui. Estamos chegando ao final, né? Que pena, passou tudo tão rápido. Mas foi tão especial, né, Max? Foi ótimo, gente. Foi maravilhoso. E Marcinha, a gente precisa, né, dar mais uma lembrancinha, né, para eles lembrar bem da gente, não é mesmo? Já que eu acho que eles quase não ganharam nada, né? Mas mesmo assim, né, a gente tem que ajudar eles, né? Um pouquinho mais para ele ir com a mala bem pesada para lá, né? Isso. Tá bom, então. Então vamos chamar eles aqui? O que tu acha? Então chegue mais, aquele casal especial aí. Ó. Ju, Leandro. Olha que benção, amados. A gente fez uma lembrancinha com muito carinho, simples, mas não é paçoca ainda, viu? Ó, tio Jackson, fiquei devendo, vou ter que mandar por correio, viu? Leandro estava na esperança que fosse paçoca. Que fosse paçoca, né? Não é paçoca. Acho que vamos, Marcinha, vamos começar primeiro com o mais singelo, né? Tá o mais bom. singelo aqui, ó. Amados, com gratidão. Bem caseira. A lembrancinha vai ter que mostrar para o pessoal aí. Vai ter que mostrar para o pessoal aí, viu? O pessoal quer ver? Quem quer ver, levanta a mão. Olha aí, aqui, o pessoal quer saber, né? Primeiro olha aí, ó. Oh! Que será, né? Que será, né? Melzinho direto do Vila Verde, olha aí que benção. E olha aí, ó, geleia de uva também, gente. Olha que benção, viu? Para eles realmente não esquecer da gente, quando estiver saboreando, né? Lembrar. E agora, o que será que é o outro? E aí, Marcinha? Isso, tem que cuidar, ó. Cuidado. Isso, muita calma, que senão ele salta, viu? Ele sai. Sai, sério? Tá vivo o negócio aí dentro. Oh, olha aí, viu que ele salta? Metade coxinha, metade paçoca. Olha que benção, né? O nosso olha querido aí, gente. amigo Leandro Adolfo, né? Nosso artista aqui da região, não está, infelizmente. Ah, ele disse que ele ia tentar chegar. E Leandro não está aqui, né, gente? Ainda não. Ele fez um desenho e a gente, então, fez a impressão e colocamos num quadrinho. Vamos ver se a gente consegue, a câmera consegue pegar, o pessoal vem em casa. Olha ali, Jó, aponta lá para aquela câmerazinha lá atrás, ó. Olha aí, gente. Uma pequena lembrança. E vocês vão ficar em nossos corações. Somos muito gratos a Deus. A gente que não queria quebrar, né? Depois, no final, o encerramento, né? O clima mais espiritual que nós estaremos. Então, preferimos entregar agora no início. E nossa gratidão a Deus por ter conhecido vocês pessoalmente e por terem dedicado todo esse tempo, né? Deixado tudo lá, vindo passar aqui com a gente. A gente sabe que a vida deles é muito corrida. Na semana que vem, a semana já tem pregações, na outra semana que vem já viajam para o Mato Grosso. Então, assim, é bem corrida a agenda deles e eles se dedicaram, né, para estar aqui com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada de coração. Vamos dar uma cena já tá para eles, amados. Olha aí que benção, viu? Agora sim, agora não tem como esquecer da gente, viu? Coloca na parede lá e... É contigo, meu irmão. Vai na... Boa noite, irmãos. Que bom estarmos aqui com vocês mais uma vez. Esse Max. Obrigado aí pelos presentes. Até estava brincando com minha esposa ontem. A gente estava ali no carro ali com o Clênio, com a Márcia, com a Isabela. Eu até brinquei falando assim, nossa, a gente está ganhando bastante mel, né? Será que o povo está achando que a gente é meio amargo, alguma coisa assim? Aí chegamos na igreja hoje e ganhamos mais um pó de mel. Mas que bom, mel nunca é demais, né? Mel nunca é demais. Ainda mais que a nossa região lá é bem caro. Eu agradeço muito a recepção que tivemos, agradeço em primeiro lugar ao Max, que deu o start aí, conversamos bastante, organizamos ali, ele organizou, na verdade, e eu sei que teve muita gente aqui batalhando, trabalhando, pessoal do som, pessoal da música aqui, vocês que estiveram aqui, o Clênio, Márcia, Isabela, a gente não tem palavras para agradecer vocês pela hospedagem que nós tivemos, maravilhosa, ainda vamos ter um pouco hoje, até brinquei com a Márcia e falei, olha, eu só tenho uma reclamação a fazer desse final de semana. O quartinho, a cama que vocês prepararam para a gente, dificulta a gente levantar de manhã. Difícil. Tão confortável, uma coisa assim tão...
E de manhã é uma luta para a gente levantar. Então, a única reclamação que eu tenho, tá? Da próxima vez, um colchãozinho mais duro, uma coisa mais desconfortável, tá bom? Teve irmão que pegou meu celular, você pode vir na nossa igreja? Eu falo, posso, 2024 está chegando, está logo ali. Irmãos, obrigado por tudo, viu? A gente fica muito feliz, a gente se sente em casa aqui. A gente até veio no carro, a gente foi dar um passeio ali em Gramado e fomos visitar os nossos amigos Rubens e Giza, né, amigos de longa data. E no carro, vindo para cá, eu estava dando uma olhadinha no celular, porque eu trabalho no Instituto Federal do Espírito Santo, né, e esses institutos têm em todo o Brasil. E eu fui colocar lá, Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E aí apareceu um monte de campi aqui, né, um em Rolante, não é? Diz que é mais perto daqui. Falei, que legal, aí dá até, quem sabe, pedir uma transferência para ficar aqui mais perto de vocês, né? Podemos pensar em todas as possibilidades. A Bíblia diz que o homem faz planos, não é? Mas a resposta final vem de Deus. Mas o homem faz planos. Então, vamos ver o que Deus tem para a gente. Muito obrigado mesmo. Próximo final de semana nós estaremos na nossa igrejinha lá, onde nós somos membros, né? Estaremos pregando lá. E pelo menos um sábado ou 2 por mês a gente reserva para não viajar, para a gente poder dar apoio para a nossa igreja, que apesar de ser uma igreja central, é uma centralzinha, bem menor que essa daqui. Então, a gente dá um apoio lá. Aí no outro final de semana a gente está no Mato Grosso do Sul e a gente ainda tem muita coisa para fazer até dezembro. E enquanto a gente tiver saúde, vamos trabalhar, porque a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais vai poder trabalhar. Então vamos seguir em frente. E além desse trabalho, e além do meu emprego, né, de segunda a sexta, eu ainda trabalho lá no escritório lá da instituição, ainda recebemos muitas mensagens, e-mail, WhatsApp, Facebook. E assim, eu não posso chegar na igreja de alguém, na igreja de vocês, e mostrar uma mensagem, e depois ir embora e dizer assim para vocês, boa sorte, tá? O caminho é esse, vai lá. Sempre que alguém procura a gente, pede ajuda e pede socorro, a gente tem que ajudar, sim ou não? Então a gente recebe muitas mensagens e às vezes leva uns meses para responder, mas a gente sempre responde, tá? Então se alguém precisar falar com a gente, fique à vontade. Eu não quero ir embora só ganhando presente, eu queria dar também. Pode ser? Ontem teve um irmão aqui, eu não sei, não lembro quem é, sinceramente, não sei se ele está aqui hoje, mas teve um irmão que falou comigo ali fora e perguntou se eu não tinha mais algum livro aqui. Está aqui o irmão que me perguntou? Vem aqui, você pode entregar? Porque eu falei com ele, irmão, eu não tenho mais. Aí eu chego lá no quarto, tem 2 livros lá, em cima da estantezinha, debaixo da mochila. Não, então peraí. Entrega para ele, tá bom? E eu tenho mais um aqui, esse realmente é o último, mas depois peçam, tá? Pode mandar e-mail. Aliás, alguém me mandou um e-mail já. Eu não sei se foi alguém aqui da igreja ou alguém que estava acompanhando pela transmissão. Alguém daqui me mandou um e-mail solicitando o livro já? Você? Ainda bem que só um levantou a mão. Vem cá então, pronto. Foi o Fábio? Ah, tá, mas o Fábio está longe, né? Tá, mas aí eu converso com ele. Então você vai fazer um favor para mim, senão não ganho o livro. Você manda um e-mail dizendo, olha, você já me entregou o livro pessoalmente, tá bom? Obrigado. Que bom estarmos aqui entre irmãos. Bom, nós vamos encerrar essa noite com um assunto que para mim nesse final de semana é mais importante de todos. E de tudo que nós falamos nesse final de semana, vocês concordam comigo que vida cristã é muito difícil? E tudo que nós falamos nesse final de semana, é fácil para a gente colocar em prática essas coisas? Não é. Mas eu vou mostrar para vocês nessa noite que tudo que eu mostrei nesse final de semana, comparado com o que vamos estudar hoje, tranquilo. Extremamente fácil. Não que seja fácil, mas comparado com o que nós vamos estudar hoje, essas coisas são muito fáceis. E vocês vão entender por quê. O controlezinho está aí em cima? Se puder trazer para a gente, que aí eu deixo vocês mais à vontade. Eu vou passando aqui os slides. Enquanto eles trazem ali... Tá não? Bom, se não tiver por aqui, não tem problema, vocês vão me ajudando aí. Enquanto isso, vamos abrir a Bíblia. Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus 24, 24.
Ah, desculpa, está aqui embaixo. Tem um espaço especial aqui, estava aqui escondidinho. Mateus capítulo 24, verso 24. Ah, tá, vamos testar aqui. Ok, já deu spoiler ali já. Todos encontraram? Então, vamos curvar a fronte, vamos pedir mais uma vez que o Espírito Santo nos auxilie nesse estudo. Querido bom Pai que está nos céus, agradecemos por esse dia que o Senhor nos concedeu, agradecemos, Senhor, por esses encontros que o Senhor nos proporciona, esses momentos entre irmãos. Agradecemos porque esses momentos nos fazem sentir um pouquinho do que será a vida no céu, com uma diferença, Senhor, que ao final disso nós não vamos mais tomar um avião e nos distanciar dos nossos irmãos. Mas no céu e na nova terra, nós permaneceremos para sempre juntos. Não apenas juntos uns dos outros, mas principalmente realizando aquele que é o nosso maior sonho, que é estar junto com Cristo por toda a eternidade. Obrigado, Senhor, porque também durante este período, que será eterno, nós poderemos conversar com o Senhor face a face. Não precisaremos mais da Bíblia ou de oração, pois falaremos contigo face a face. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de um dia vivermos essa experiência. Não permita, Senhor, que venhamos a morrer na praia tão perto da volta de Cristo, mas que a cada dia que passar e a cada dia que Cristo se aproximar mais de voltar, que possamos ser mais fervorosos, mais constantes, que possamos ser mais obedientes, mais submissos a Ti. Pedimos que nos ajudes nesse estudo agora e, acima de tudo, eu te peço que o Senhor nos faça sair daqui nesta noite confiantes de que o que vamos estudar é perfeitamente possível de acontecer na nossa vida. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 24, verso 24 diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até quem? Até os próprios eleitos ou os escolhidos. Cristo disse que surgiriam falsos cristos, falsos profetas. E com isso a gente deduz também que surgiriam falsos cristãos. Concordam comigo? E vocês concordam que existem muitos falsos cristãos por aí hoje? Sim ou não? Existem muitos falsos adventistas do sétimo dia em nosso meio hoje? Sim ou não? Sim. E um deles pode ser quem? Pode ser eu. Então nós precisamos avaliar algumas coisas. Quando Cristo falou de falsos cristos e falsos profetas que viriam, de que tipo de pessoas Cristo estava falando? Deixa eu mostrar alguns personagens aqui para vocês. Esse aqui é o russo chamado Sergei Torop. Ele afirmou que recebeu uma visão aos 29 anos de idade, e nessa visão foi declarado que ele era Jesus Cristo. Ele era o Messias que veio. Ele chegou a ser preso, inclusive, há alguns anos. Outro personagem, este aqui, o americano Wayne Bent, ele se declarou o Messias, se declarou Jesus Cristo no ano 2000, preveu o fim do mundo para 2007, obviamente, ele errou. Ele também passou pela prisão no ano 2008. Outro personagem, Shizuo Matsumoto, um japonês, que também se declarava Jesus Cristo que veio. Ele foi preso, foi acusado por causa de um atentado à bomba no metrô de Tóquio, e ele foi julgado, condenado, sentenciado à morte, e foi, então, executado. Mas existe um personagem mais conhecido, que é esse aqui. Alguém conhece? O famoso Henri Cristo, na verdade o nome dele é Álvaro Tais, conhecido como Henri Cristo. Ele também passou pela prisão algumas vezes, ele foi expulso de alguns países onde ele esteve, causando muitos problemas, e ele chegou a dizer que a Nova Jerusalém já estava na terra. A Nova Jerusalém fica em Brasília, segundo ele. Irmãos, com todo respeito ao povo de Brasília, provavelmente tem alguém de Brasília, não sei se o Fábio está assistindo a gente hoje, mas tem alguém de Brasília aí assistindo? Se Nova Jerusalém for Brasília, eu acho que eu não quero ir para Nova Jerusalém não, viu? E eu não estou falando do povo, vocês entendem o que eu estou dizendo, né? É o centro da corrupção do nosso país está ali. E não pense que a corrupção apenas está ali. A corrupção é generalizada. Se a corrupção fosse apenas na política e lá em Brasília, eu não estaria tão preocupado, mas a corrupção é generalizada. Porque esses homens que estão lá saíram de onde?
saíram do povo. Sim ou não? Por isso Cristo nunca se envolveu com política. O trabalho de Cristo era no coração do povo. Porque ele sabia que os governantes saíam dali. Então, Nova Jerusalém não está na terra e não é Brasília. Tá bom? Com todo respeito aos nossos irmãos de Brasília. Quando Cristo falou a respeito de falsos profetas, de falsos cristos, era disso que ele estava falando? Era disso aqui? O microfone está dando uns... enquanto eu vou falando. É normal? Aí se puder dar uma diminuidinha ou trocar o microfone, porque fica fazendo assim, fica meio incômodo, né? Para vocês ficarem mais com o ouvidinho mais tranquilos para assimilar a mensagem. Bom, será que é disso que Jesus estava falando quando ele disse de falsos cristos? Não exatamente. Isso aqui engana alguém? Assim, até engana. Irmão, ficou ótimo, maravilha, perfeito. Obrigado, viu? Isso aqui engana alguém? Até engana, né? Engana algumas pessoas. Mas, em geral, não engana ninguém isso daqui. E Cristo disse que esses falsos cristos que viriam, eles fariam grandes o quê? Sinais, prodígios, milagres. Quase enganariam quem? Os próprios escolhidos. Aí tem gente que fala assim, não, eu sei qual é a solução para isso. Se eu for um escolhido de Deus, então eu não serei enganado. Não, mas a ideia não é essa. Não é que se eu for escolhido eu não vou ser enganado. A ideia é, se eu não for enganado, que eu vou ser um escolhido de Deus. Então os escolhidos do Senhor, as pessoas que estão atentas, não serão enganadas, apesar dos milagres serem coisas assim, sensacionais, que nunca nenhum ser humano viu. É disso que Jesus estava falando, grandes sinais e prodígios. Agora, entre os falsos cristos que surgiriam, está o maior deles, que foi profetizado, que surgirá, dizendo que é Jesus que voltou. Quem é? Satanás. E aí vem a pergunta, como é que a gente vai identificar se é Satanás ou não? Ou se é Cristo ou não, quando Satanás surgir dizendo que é Jesus? Como é que a gente faz isso? Tem muita gente que fala assim, olha só, a Bíblia diz que nós encontraremos o Senhor nos ares. Então, se colocar os pés na terra, é Satanás. Mole, tranquilo, já acertei. Outros dizem assim, a Bíblia diz que todo olho o verá ao mesmo tempo. Então, se não pode ser visto por todo olho ao mesmo tempo, não é Jesus, é Satanás. Pronto, estou preparado para esse momento. Estou? Não. Porque a questão não é identificar se é Satanás ou não. A questão é ter poder, é ter força para fazer o quê? Resistir a isso. Querem ver uma coisa? Falamos disso um pouco ontem à tarde. Muitas vezes, quando estamos diante do computador, do celular, de uma televisão, a gente sabe ou não sabe que aquele conteúdo é diabólico? Sabe ou não sabe? Claro que a gente sabe. O problema não é saber ou não. O problema é que a gente não tem força para fazer o quê? Para trocar de canal. Para parar de assistir. Sim ou não? Então a questão não é identificar. A questão é ter força para resistir a essa pressão. A irmã White diz que o inimigo vai surgir com uma glória jamais presenciada por um ser humano. Ele vai fazer milagres, ele vai falar com voz doce, vai repetir as palavras de Cristo, e você vai dizer, é o diabo. O que as pessoas vão achar de você? Um ser como esse, glorioso, fazendo bem às pessoas. Lembra o que eu disse ontem? Nós não podemos em momento algum confiar nos nossos sentidos, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Porque nesse momento, os sentidos serão agradados grandemente. Vai ser uma coisa maravilhosa. Mas o que Deus disse? Então nós temos que nos firmar na palavra. Então, diante disso, eu faço uma pergunta a vocês. Satanás, ele deseja destruir o cristianismo e erradicá-lo da face da terra, sim ou não? Sim ou não? Pense uma coisa comigo. Vamos fazer uma conta simples. Satanás vai surgir dizendo que é quem? Cristo. Se não existir cristianismo na face da terra, quem vai recebê-lo? Ninguém. Então Satanás quer destruir o cristianismo? Ele nunca quis fazer isso. Porque um falso Cristo, para ser recebido, é preciso que existam falsos cristãos. Então Satanás, ele não quer destruir o cristianismo, ele quer fazer o que com o cristianismo?
corrompê-lo. Entendem a diferença? Porque falsos cristos só podem ser recebidos se existirem falsos cristãos. Então ele quer formar uma geração de falsos cristãos, para que o falso Cristo seja bem recebido. Então eu repito a pergunta: existem muitos falsos cristãos hoje? Sim, e um deles pode ser eu. E eu preciso saber o que é um verdadeiro cristão. Olha que interessante um conselho que o apóstolo Paulo dá aos Coríntios. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Diante dessa realidade que existem muitos falsos cristãos hoje, e muitos que fazem, que se portam ou pregam de uma forma tão quase perfeita, que só aqueles que estão fundamentados nas Escrituras, na comunhão com Deus, vão reconhecer os enganos. 2 Coríntios, capítulo 13. Preste atenção numa coisa, irmãos. Os enganos dos últimos dias serão cada vez mais elaborados e mais perto da perfeição. Sim ou não? Pensa comigo. Se eu sou uma pessoa que diante de uma música que eu estou cantando, como nós falamos um pouco ontem à tarde, se eu estou ali dizendo amém, glórias a Deus, aleluia, para uma música cuja letra é antibíblica e eu nem percebi, quando esses enganos quase perfeitos começarem a ser disseminados, já estão em alguns lugares, eu vou saber reconhecer? Entendem a importância da gente estar atento e usar mais a razão? Lógico, isso não exclui a emoção, ok? Deus criou. A gente se emociona quando estuda a palavra de Deus muitas vezes, sim ou não? Isso não é pecado. Mas a emoção tem que ser um fruto, um resultado da razão. Eu chorei, por quê? Porque eu entendi. Ontem um amigo meu me mandou uma mensagem: Leandro, aquela pregação de sexta-noite, eu estava acompanhando aqui pela internet. Você pode mandar para mim os slides? Eu chorei por causa daquela pregação. Mas ele chorou por quê? Porque ele entendeu algo muito profundo. Então, uma emoção dominada e fruto do racional. Então, temos que estar atentos. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, no verso 5, capítulo 13, verso 5. Examinai-vos a quem? A vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Então, o apóstolo Paulo diz, existem muitos falsos cristãos hoje. Um deles pode ser eu. Então Paulo diz, examine a si mesmo. Deixa eu falar uma coisa importante para os irmãos. Eu não estou aqui pregando a síndrome de Caim, ok? Sou eu o guardador do meu irmão? Se meu irmão está em erro, todo mundo é pecador mesmo, deixa lá. Não é isso que eu estou dizendo. Mas guarde o que eu vou te dizer. Quando a gente começa a examinar o próprio coração, como Paulo diz, a gente percebe tanta coisa. É tanto trabalho, é tanta coisa que precisa ser mudado, é tanto tempo que a gente precisa gastar nisso, que não sobra tempo para vigiar a vida dos outros. Vocês entendem a diferença entre vigiar a vida dos outros e exortar um irmão que está em pecado, sim ou não? São coisas diferentes. Então Paulo diz, examine a si mesmo. Agora, isso é fácil para a gente? Quer ver uma coisa muito comum? Eu morei em São Paulo por 14 anos e eu passei quase 2 anos desempregado lá. Quando conseguia ou iria conseguir um emprego, esbarrava na questão da sexta-feira, do pôr do sol. E então eu fiz muitas entrevistas de emprego, dinâmicas de grupo, etc., para conseguir emprego. E muitas dessas dinâmicas, os entrevistadores faziam a seguinte pergunta, ou pediam para a gente dizer o seguinte: me fale 5 qualidades suas. E aí a gente falava. Essa, e o entrevistador, olha, só 5. Calma. Então o entrevistador pedia outra coisa agora, o que era? Me fala 5 defeitos que você tem. Qual é a nossa reação nessa hora? Veja bem, então a gente procura algum defeito que na verdade pode ser qualidade ou pode ser defeito. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Essa palavra é complicada, né? Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Eu sou uma pessoa muito exigente, eu sou autoexigente, eu exijo muito de mim mesmo. E a gente começa a tentar burlar essa questão. Por quê? Porque a gente tem muita facilidade de falar das nossas qualidades e muita dificuldade para falar dos nossos defeitos. Mas a gente tem muita dificuldade para falar das qualidades dos outros e muita facilidade para falar dos defeitos dos outros. Somos assim ou não somos? Todos nós. Ninguém tenta se esconder, não. Todos nós, todos nós temos essa tendência e precisamos lutar contra ela, precisamos
rever algumas coisas na nossa vida. Agora, se o trabalho é examinar a mim mesmo, como é que eu vou examinar a mim mesmo? Para saber se eu estou no caminho correto, para saber como eu estou. Quando a gente vai examinar algo, a gente precisa de um padrão, vocês concordam comigo? Por exemplo, hoje, quando alguém pergunta, o que você acha do carro tal? Eu falo, olha, eu acho que é um carro não muito bom e tal. Por que eu tenho a percepção que aquele carro não é muito bom? Talvez porque eu tenho usado? Pode ser. Mas, geralmente, é porque nós temos padrões de quê? De comparação. Sim ou não? Temos padrões para comparar. Então, para eu examinar o meu próprio coração, eu preciso de um padrão para me comparar, para ver como é que eu estou. Geralmente, a gente usa quem como padrão? Os outros, sim ou não? Então olha assim para o Max. O Max? Não, o Max ainda faz isso assim, assim. Olha, ele ainda assiste aquelas coisas. É só um exemplo, tá, irmãos? Uma ilustração. Ele ainda faz isso e aquilo, ele ainda come isso, come aquilo. Eu não faço essas coisas que o Max ainda faz. E logo, eu sou um bom cristão. Onde está o problema disso? O problema é este. Quando a gente se compara, porque a tendência nossa é sempre se comparar com alguém que seja muito inferior a nós, na nossa percepção, certo? Tem duas formas de você crescer na vida. Uma forma é você se empenhar. A outra forma é você diminuir os outros. Sim ou não? Mas só uma forma que é correta. Então veja, a gente começa a se comparar com as pessoas que são frias na fé. E aí quando eu me comparo com quem é frio, o morno parece o quê? Que é quente. Parece que está bom. Claro, compara o morno com o gelado. O morno está bom. Aí entramos no estado de Laodiceia. E lembre-se de uma coisa, o problema de Laodiceia nem é a mornidão. Deus pode resolver o problema de mornidão? Sim ou não? Pode. O problema de Laodiceia não é ser morna. O problema de Laodiceia é achar que é quente. E quando eu acho que sou quente, acho que sou um bom cristão, isso é um problema para Deus resolver? É um problemão para Deus resolver. Porque se eu acho que sou bom demais, o que Deus pode fazer por mim? Então nós não podemos nos comparar uns com os outros, porque senão temos problemas. Outro detalhe, alguns examinam então o próprio cristianismo e dizem assim, bom, deixa eu examinar meu coração, como Paulo disse. Eu vou à igreja, né? Todos os cultos. Eu sou batizado na igreja, eu tenho um cargo. Eu devolvo meu dízimo fielmente, sou bem generoso nas minhas ofertas. O que mais? Eu dou estudos bíblicos. Eu levei muitas pessoas ao batismo no ano passado, eu faço obras de caridade. Sabe, questões de música não é problema para mim, eu só escuto música sacra. Eu não assisto mais aqueles filmes, séries, novelas, etc. O que mais é preciso? É claro que eu sou um cristão. Aí eu pergunto, tudo isso que eu citei se manifesta na vida de um verdadeiro cristão, sim ou não? Claro que sim. Tudo isso é importante. Mas eu posso fazer tudo isso e não ser cristão? Perfeitamente. Então precisamos de um padrão ainda mais profundo do que isso. Um padrão melhor. Precisamos de um padrão, na verdade, que seja um padrão perfeito. Você conhece alguém? Cristo. E aí, quando a gente começa a se comparar com Cristo, o que acontece com o nosso cristianismo? E não importa se eu tenho 50 anos de igreja ou 60. Se a gente examinar o próprio coração com seriedade e profundidade, a gente vai ver, irmãos, que essa luta para a transformação do caráter, ela parece que não tem fim, não. Porque cada coisa que a gente faz na vida, cada reforma, cada mudança, a gente descobre que tem mais. Por que a gente não viu isso antes? Porque a gente estava cego. E à medida que a gente vai fazendo as reformas, a gente vai tendo os nossos olhos abertos. E quanto mais o olho está aberto, mais a gente enxerga o quê? E aí, quanto mais perto de Cristo a gente está, a gente olha para a gente e a gente vai se sentindo ainda mais indigno, sim ou não? Então veja, onde eu encontro esse padrão de comparação? Já entendi que o padrão é Cristo. Onde que eu encontro o padrão? Aonde que eu posso encontrar a Cristo? Onde que eu posso conhecer a Cristo? Aonde? Nas Escrituras. Por isso a irmã White escreve, para compreender a vossa condição, é necessário estudar a Bíblia e vigiar em oração. E aí eu entendi por que existem tantos cristãos que acham que são cristãos e não sabem que não são cristãos. Por quê? Porque para compreender a minha condição, é necessário que eu faça o quê?
estude a Bíblia. Eu pergunto, os cristãos estudam a Bíblia? Assim, estou falando do cristão no termo geral, né? No termo genérico. As pessoas de igreja hoje, em geral, estudam a Bíblia? Não. Se você for ver a última pesquisa que a Associação Geral fez em relação a nós, Adventistas do Sétimo Dia, você vai ver que mais de 50% dos adventistas não leem a Bíblia diariamente. E se você considerar o espírito de profecia, segundo a pesquisa, 83% de nós não lê o espírito de profecia diariamente. A frequência aos cultos entre nós, de acordo com a Associação Geral e a última pesquisa, 71% de nós não frequenta a igreja regularmente. Então eu pergunto, nesse tipo de circunstâncias, a gente é capaz de examinar o próprio coração? Não tem como. Então nós precisamos examinar as Escrituras, vigiar em oração, e é ali que Cristo se revela. É nesse estudo que eu me comparo com a vida de Cristo. Então como é que se reconhece um verdadeiro adorador, um verdadeiro cristão? Jesus dá uma resposta definitiva. Como se reconhece um verdadeiro cristão? Jesus diz, por seus frutos. É claro que aqui Cristo está se referindo de uma forma direta a falsos profetas. Então, como se reconhece um falso cristão? Por seus frutos. Logo, como se reconhece o verdadeiro cristão? Pelos seus frutos. E aí eu pergunto, quando Jesus fala de frutos, que frutos são esses? Esses frutos são uma transformação exterior? Uma pessoa que mudou sua forma de vestir, de se alimentar, o que ele assiste, o que ele ouve? Uma pessoa que trabalha intensamente para Deus, dá muitos estudos, trabalho missionário e tudo mais. Cristo se referia a esses frutos? Pode ser também. Inclui isso. Mas essencialmente não é isso que Cristo está dizendo. Por quê? Porque eu posso fazer tudo isso e continuar não sendo cristão? Sim ou não? Jesus vai voltar. E um grupo de pessoas vai dizer, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu até expulsei demônios. E Jesus vai responder, eu não conheço vocês. Então preste atenção nisso. Essa transformação exterior se manifesta na vida do verdadeiro cristão. Não deixa ninguém te enganar dizendo assim, o que importa é o que você sente, o que importa é o coração. Na verdade, sim, o que importa é o coração para Deus. Mas o que está no coração necessariamente será exteriorizado, sim ou não? A condição do coração é exteriorizada. E uma árvore não é conhecida pela sua raiz, irmãos. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Então essa ideia de não importa o que eu como, o que eu visto, o que eu assisto, o que eu ouço, isso não importa. O que importa é o meu coração. O que as pessoas que dizem isso não entendem é que é verdade. O que importa é o coração. E Deus conhece o coração a fundo. E a irmã White escreve, se o coração for renovado, a vida vai dar testemunho disso. Quer ver que interessante esse texto aqui da irmã White? Nunca deis motivo para que o mundo diga que as pessoas mundanas e os seguidores de Cristo são o quê? Ela disse iguais? Não, ela diz, não dê motivo para as pessoas do mundo dizer que nós somos parecidos em seus gostos, em seus interesses, pois Deus traçou uma linha entre seu povo e o mundo. Esta linha demarcatória é ampla, ela é profunda e é o que mais? Ela é clara, é evidente. As pessoas têm que olhar para nós e ver a diferença. Tem que ser claro. Já ouviu falar do adventista agente secreto? Já ouviu falar? É aquele que passa 20 anos numa empresa. E então ele vai deixar aquela empresa, vão fazer ali uma festinha de despedida. E ele comenta alguma coisa assim relacionada à igreja adventista. E os colegas falam, você é adventista? Puxa, 20 anos a gente trabalha junto e eu não sabia. Esse é o adventista agente secreto. Ninguém sabe quem ele é. Porque ele é muito parecido com os outros. Ninguém vê diferença. Olha só o que ela diz mais. Não deve estar tão mesclada com o mundo, a nossa identidade, nosso estilo de vida, que não seja discernível. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Pelos seus frutos os conhecereis. Então, quando Cristo fala de frutos, Ele também está se referindo a essa transformação exterior, sim ou não? Na forma de vestir, de comer, de agir, de falar, de assistir, de ouvir? Claro, também. Mas essencialmente
Não. Sabe por quê? Porque esses frutos sozinhos não revelam cristianismo. Sozinhos não revelam cristianismo. De que frutos Jesus está falando? Vamos ver? Vocês querem conhecer o caminho estreito que Jesus falou? E o que nós vamos estudar agora, irmãos, veja, eu não estou dizendo que reformas são fáceis. O que eu estou dizendo é que, diante do que vamos ver, ir para a África ser missionário ou para a janela 1040 é fácil. Diante do que vamos estudar, ser vegetariano é a coisa mais fácil do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não estou dizendo que é fácil, que essas coisas são fáceis. Eu estou dizendo que, comparado com isso aqui, tudo isso se torna fácil. Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Vamos examinar isso aqui melhor. Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso 22. Todo mundo achou? Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é. O fruto do Espírito é. Qual é o primeiro fruto que aparece aí? Por que o amor é o primeiro fruto? Hã? Só um minutinho, irmãos. Por que o amor é o primeiro fruto? O amor é o primeiro fruto porque é ele que fundamenta todo o resto. A Bíblia diz que eu posso fazer qualquer coisa, dar até meu corpo para ser queimado. Ou seja, eu posso ser até um Marte. Se não tiver amor, se não foi por amor, não adianta nada. Então o amor é o primeiro. Eu quero gastar um pouco mais de tempo nessa parte e depois a gente vai avançar mais rápido. Mas como é a base de tudo, eu quero passar um tempo aqui. Então a pergunta que eu faço é, Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos. A pergunta que eu faço é, nós temos demonstrado amor uns aos outros? Eu tenho demonstrado amor à minha esposa, ao meu esposo? Tenho manifestado amor pelos meus filhos, pelos meus pais? Tenho manifestado amor pelos irmãos da minha igreja? Pelos meus líderes? Alguém pode estar pensando assim, claro, eu manifesto amor por todas essas pessoas. E Cristo diz então, muito bem, fazes bem. Eu, porém, vos digo, amai os vossos... Jesus, ele tem uma capacidade de complicar as coisas, sim ou não? Mas quando ele faz isso, ele está querendo dizer para você e para mim, filho, eu tenho muito mais poder do que você pensa. Se você está satisfeito com esse cristianismo que você vive, eu posso fazer muito mais. E eu preciso fazer muito mais. E quando Jesus diz assim, amai os vossos inimigos, será que Jesus estava se referindo àquele vizinho que ouve funk no último volume, no dia do sábado especialmente? Sim ou não? Tem que amar esse sujeito? Também? Puxa vida. Será que Jesus estava se referindo àquele meu chefe lá, o meu patrão, que atormenta a minha vida no trabalho? Ou ele não precisa? Ele também? Será que Jesus estava se referindo àquele político lá que eu detesto? Irmãos, isso aqui é tão sério. Um dia uma pessoa veio conversar comigo depois do culto, e olha só, eu não estou fazendo nenhuma apologia a candidatos, está claro, irmãos? Eu não gosto de política, mas é só para vocês entenderem uma lição que uma pessoa me ensinou. E depois de ouvir essa mensagem, ele conversou comigo lá fora, o rapaz disse assim, irmão Leandro, eu entendi, eu tenho que amar todas as pessoas, eu tenho que clamar a Deus, porque Deus é amor, não tem estratégia para você amar, não adianta ir para o psicólogo para ele ensinar você a amar. Ninguém aprende a amar, só Deus pode colocar amor no nosso coração, porque Ele é o amor, Ele é a fonte, separado dele ninguém ama ninguém. Mas esse irmão falou comigo, olha, eu entendi, eu vou buscar ao Senhor, clamar ao Senhor, eu vou fazer a minha parte também para tirar esses sentimentos negativos que eu tenho sobre certas pessoas. Mas irmão, fulano de tal, e ele citou um candidato à presidência na eleição passada. Mas fulano de tal não dá, irmão. Não dá. E aí, sabe o que me chamou a atenção no que ele me disse? Eu percebi que o meu cristianismo ainda precisava amadurecer.
Porque a raiva que ele tinha daquele candidato, eu também tinha. Vocês percebem como a gente está, dia após dia, tendo que acordar? Deixa eu dizer uma coisa importante para vocês quando se fala de amor. Aquele sangue derramado na cruz do Calvário, foi por quem? Foi por nós, foi por mim, certo? Mas também foi para o Lula. Também foi para o Bolsonaro. Sim ou não? Ou foi só para mim, para você? Vocês entendem o que eu estou dizendo, irmãos? E eu não estou falando compactuar com tudo que as pessoas pensam e dizem que querem fazer. Cristo está dizendo, ame os seus inimigos. Isso aqui é profundo demais. E eu pergunto, Jesus foi um exemplo disso? Claro que foi. Agora, é possível que o Espírito Santo produza esse fruto num coração como o nosso? A ponto de nós amarmos as pessoas mais odiáveis da humanidade? Isso é possível acontecer em nosso coração, sim ou não? Sim ou não? A gente tem que ter convicção, sabe por quê? A irmã White diz que o Espírito Santo ele trabalha na proporção do que a gente acredita que ele pode fazer. Se eu olho para o espelho e falo, não, nunca eu vou amar aquela pessoa, o que o Espírito Santo faz? Então, tudo bem. Se você não crê, o que eu posso fazer? Então nós temos que sair daqui crendo. Como é que eu sei que o Espírito pode fazer isso? Primeiro, porque Ele é Deus. Ele pode qualquer coisa. Segundo, porque Ele fez isso na vida de pessoas como eu e você. Sim ou não? Querem ver um exemplo? Quantos aqui já ouviram falar dos anabatistas? Anabatistas. Não é um grupo tão conhecido, mas quantos aqui já ouviram falar dos valdenses? Mais pessoas. Os anabatistas viveram experiências similares à dos valdenses, de perseguição e morte por causa da igreja da Idade Média. A Igreja Católica Romana. Um homem chamado Dirk Williams, ele era um anabatista. E um dia ele estava fugindo de um oficial católico romano que estava querendo prendê-lo para matá-lo. Eles então atravessaram um lago congelado. Quando William chegou do outro lado, ele deu uma olhada para trás e viu que o gelo tinha se partido e o oficial romano estava se afogando dentro do lago congelado. O que você acha que o Williams fez nessa hora? Ele olhou para trás e disse, tá vendo? Mexe com o servo de Deus, é isso que dá. Foi isso que ele fez? Não. Ele voltou atrás, preste atenção nisso. Ele voltou atrás, ajudou aquele oficial a sair daquele lago congelado, salvou a vida dele. Me responda uma coisa, aquele oficial estava fazendo fofoquinha de Williams? Ou estava querendo assassiná-lo? Por muito menos do que isso, a gente vira as costas para os irmãos. Sim ou não? Por muito menos. Ele não estava fazendo fofoquinha, ele estava querendo assassiná-lo. E Williams volta, tira aquele oficial romano daquele lago congelado, salva a vida dele. Aquele oficial fica tão comovido com aquilo que decide libertá-lo, deixar ele embora. Mas o seu superior diz, não deixe ir, pode prendê-lo. E Williams foi queimado. Ele foi morto por amar um inimigo. Agora, e se Williams soubesse que voltando, ele seria preso e seria morto? Ele teria voltado do mesmo jeito ou teria fugido? Aliás, você acha que ele não desconfiava que salvando aquele homem ele seria morto do mesmo jeito? Mas ele entendeu o recado de Cristo. Ame os seus inimigos. O nosso grande problema é que a gente enxerga o amor como um sentimento. E sentimentos dependem das circunstâncias, sim ou não? Agora o amor, ele independe das circunstâncias. O amor, ele não depende da forma como a pessoa te trata. Porque amor não é sentimento. Amor é decisão, é um princípio. Então não importa como você é tratado, você ama, porque é um princípio, é uma decisão sua. E só Deus pode produzir isso. Agora, quando a gente fala de amor, o meu grande herói da Bíblia, tirando Cristo, porque não tem comparação com Cristo, certo? Foi Moisés. Não por tudo que ele fez, não por todas as obras sobrenaturais que Deus fez por meio desse homem, mas é o meu herói bíblico por quem ele se tornou. Querem ver uma coisa? Moisés era o líder de que tipo de povo? Povo ruim? Reclamão, o povo se queixava de tudo. O povo já quis matar Moisés alguma vez?
já quis matar Moisés a pedradas. Será que aquele povo falava mal de Moisés pelas costas dele, fofocava contra ele, difamava Moisés? Claro, mas será que o povo também fofocava na frente dele? Falava mal dele na frente dele? Veja, um povo que quis assassinar Moisés. Deus um dia disse a Moisés o seguinte: Moisés, chega. Esse povo se corrompeu de tal forma que eu vou destruir esse povo e farei de você uma grande nação. Deus estava dizendo assim: olha, vamos encerrar isso aqui e nós vamos começar tudo do zero por meio dos seus descendentes, porque você é fiel a mim, eles não. Irmãos, era ou não era a oportunidade de Moisés? Era Deus que estava propondo. Era a oportunidade de ele dizer: sim, Senhor, destrói esse povo, destrói. Olha como eles são infiéis, eu sou fiel a ti, destrói, vamos começar tudo de novo. Vamos trazer para o nosso tempo. Imagine que Deus dissesse para você assim: filho, muitos adventistas se corromperam completamente, não está dando mais, a igreja se corrompeu. Vamos fazer o seguinte: eu vou acabar com essa igreja e vamos começar uma nova igreja partindo de você e do seu grupo. O que você responderia para Deus? Qual é a tentação do ser humano? Mas Moisés, apesar de ter essa oportunidade, é claro que Deus estava fazendo um teste ali com Moisés, diante dessa oportunidade, qual foi a resposta de Moisés? Qual foi a resposta de Moisés? Você já parou para pensar nessa resposta? Moisés diz: risca o meu nome do livro que tens escrito, risca o meu nome do livro da vida. Muitos acreditam que Moisés estava dizendo a Deus: Senhor, não destrói o povo não, Senhor. Mas se for para destruir o povo, o Senhor me destrói junto. Foi isso que ele disse? Vamos pensar melhor. Moisés agiu nesse momento como um intercessor? Sim ou não? O intercessor, ele morre junto com a pessoa ou ele morre no lugar dela? Porque o intercessor morrer junto faz sentido? Não, porque o intercessor é aquele que se coloca no lugar. Então não faz sentido morrer junto. Moisés agiu como intercessor. Preste atenção nisso aqui. O que Moisés disse basicamente a Deus foi o seguinte: concentra aqui, irmãos. Concentra aqui, ok? Não se dispersem, concentrem. O que Moisés disse basicamente foi o seguinte: Senhor, eu não quero que o Senhor destrua esse povo. Deus muitas vezes chamava teu povo, falava com Moisés, teu povo. E Moisés dizia: não, Senhor, é o teu povo. Eu quero a salvação para esse povo. E que tipo de povo era? Povo ruim. Eu quero a salvação para eles. Mas, Senhor, se não tiver outra forma de salvar essas pessoas, eu tenho uma proposta para fazer ao Senhor. Eu sou fiel a ti, eles não são. Então faça o seguinte: tome a minha fidelidade, atribui a eles, e pega o pecado deles, coloca sobre mim. Risca o meu nome do livro da vida e coloca o nome deles no lugar do meu. Isso é amor. Amar é você estar disposto a dar a sua salvação para uma pessoa que não merece. Mas, Leandro, isso é um absurdo. Ué, quando Cristo faz por mim e por você, não é, né? Nós não somos cristãos? Nós não seguimos as pegadas de Cristo? Estar disposto a dar a sua salvação para alguém que não presta, isso é amor. Esse é o único momento que eu vou pedir para vocês pensarem naquela pessoa que atormenta a sua vida. Aquela pessoa que está falando mal de você por aí, que está te caluniando, que está fazendo da sua vida terrível. Você estaria disposto a dizer isso a Deus? Senhor, salva ela de alguma forma. Se não tiver outra forma, pega a minha salvação, dá para ela, eu me perco no lugar dela. Você estaria disposto? A pergunta que eu faço é: Deus pode fazer isso em nossa vida? Sim ou não? Você acredita nisso? Acredita de verdade? Ele tem esse poder. Porque ele fez na vida de Moisés, ele fez na vida de Estevão, ele fez na vida de Williams. Por que na minha e na sua não? Olha só o que a Ellen White fala sobre Moisés. Opa, travou aqui. Ah, tá.
Olha o que Ellen White fala a respeito dele. Clica aí pra gente. Em seu amor por eles, rogara fosse antes o seu nome riscado do livro da vida, do que se deixassem eles a perecer. Moisés está ensinando a renúncia de si mesmo, ao desejar ser riscado do livro da vida, por causa de seus semelhantes, para que eles pudessem o quê? Se salvar. Vocês entenderam o que Moisés disse? Não é me destrói junto, Moisés diz, destrói a mim, mas poupa o povo. Dá a minha salvação para eles, atribui minha fidelidade a eles. Olha o que Jesus fez, foi a mesma coisa, claro, numa intensidade muito maior, mas Cristo disse, Pai, perdoa essas pessoas, a minha fidelidade atribui a elas, e o pecado delas, coloca sobre mim que eu pago. Irmãos, eu quero esse amor aqui. Eu quero estar disposto a dar a minha salvação para um criminoso que matou um ente querido meu. Isso é possível? O Espírito Santo tem esse poder. E nós temos que crer nisso. Agora, se o Espírito Santo tem o poder de fazer uma pessoa oferecer a própria salvação para salvar um criminoso que matou o seu próprio filho, o que ele não pode fazer no meu coração em relação àquele irmãozinho que fica falando mal de mim? Vocês entendem, irmãos, como que nós, por muito pouco tropeçamos na fé? Quando o Espírito Santo tem um trabalho muito mais profundo do que a gente pensa. E ele, eu quero que você saia com isso martelando a cabeça. Ele tem poder para fazer. Ele tem poder para fazer. A Bíblia mostra isso. Qual é o segundo fruto do Espírito? Vamos avançar mais rápido, porque o amor é a base de tudo. Mas agora podemos andar mais. Qual é o segundo fruto que aparece aí? Alegria. Olha que interessante que a Bíblia fala sobre isso. O coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Então, examinando o nosso próprio coração, eu tenho sido uma pessoa alegre? Eu não estou falando daquela pessoa frívola, zombadora, fútil, que não leva absolutamente nada a sério. Tudo leva na brincadeira, inclusive as coisas de Deus. Não é disso que estou falando. Uma pessoa alegre. Ou será que eu sou uma pessoa que vive reclamando da vida, reclamo do cônjuge, do filho, do pai, do pastor, do irmão da igreja, do meu chefe, do meu vizinho, reclamo. Irmãos, você conviver com uma pessoa que reclama o tempo inteiro, o sábio Salomão diz que é como conviver com uma goteira, que pinga. E ele diz que é melhor viver no deserto do que viver... Ele cita a mulher, né? Mas a gente pode aplicar para o homem, do que viver com uma pessoa queixosa, que reclama de tudo. Quem eu tenho sido? A irmã White diz que a gente representa mal o cristianismo diante das pessoas. As pessoas olham para nós e pensam, esse Deus que eles servem, não tem nada de bom, que esse povo vive cabisbaixo, vive abatido, vive reclamando de tudo. Aí a gente vem para um culto de quarta-feira à noite, a gente sai deprimido, porque é tanta reclamação. E quanta gratidão, quanto louvor a Deus pelo que Ele fez. Eu sei que a gente sofre, cada um tem seu problema. Uns mais, outros menos. Mas, irmãos, será que eu sou um cristão alegre? Ou será que a minha companhia é deprimente, sabe? Contamina o ambiente onde eu estou. Olha o que a irmã White escreve sobre isso. Se bem que deixemos de lado toda a vaidade, toda a conversação tola, ridícula e zombadora, não devemos tornar-nos insensíveis, antipáticos e insociáveis. Me responda uma coisa, tem muito cristão insensível hoje? Tem muito cristão antipático? E tem cristão que é insociável? E um deles pode ser quem? Porque eu posso me achar bastante simpático, mas quem é que define se eu sou ou não? Quem? As pessoas que convivem comigo, sim ou não? Será que eu sou esse cristão agradável ou sou aquele cristão amargo? Paulo, ele nos convida a lançar fora toda a amargura, ainda que a gente sofra, irmãos. Você acha que a irmã White sofreu? Bastante. E a irmã White escreve o seguinte, é uma pergunta que ela faz. Você me viu alguma vez queixosa? Ela diz assim, eu tenho uma crença que me impede isso. E ela completa dizendo, em Cristo a paz e a alegria permanentes. Ontem nós estávamos conversando, né, irmão? Eu esqueci o nome do irmão?
Colombo? Legal. A gente estava... o nome da família, né? A gente estava conversando com o irmão ali, eu estava conversando com ele ontem, e a gente estava tratando desse assunto. A alegria do cristão, mesmo que sofra, ela independe das circunstâncias. Porque Cristo é aquele que dá a paz que excede o quê? Ninguém entende que paz é essa, porque a pessoa está sofrendo, mas está em paz, tem alegria no coração. Essa é a verdadeira alegria do cristão. Então Paulo diz, lança fora toda amargura. A Bíblia diz que, são conselhos de Cristo, né? Quando a gente jejua, a gente tem que fazer o que antes de sair de casa? Qual é o conselho bíblico? Lava o seu rosto, penteia o seu cabelo. Por quê? Para que ninguém saiba que você está jejuando. Ninguém precisa saber. É claro, a gente compartilha nossas dificuldades, muitas vezes com as pessoas próximas da família. Mas, irmãos, em geral, como nós somos? Será que a gente reclama de tudo? A alegria é um fruto do Espírito e precisa ser cultivada. Porque a amargura também, ela é cultivada. Ela se transforma num hábito, num vício. Reclamações. Cuidado com isso. Qual é o próximo fruto do Espírito, depois da alegria? Paz. Então eu pergunto, será que eu tenho paz? Ou eu vivo em constante estresse e agitação? Será que eu tenho essa paz que excede o entendimento? Cristo diz, bem-aventurados os pacificadores. Então eu pergunto, além de ter paz no coração, será que eu sou um promotor da paz ou sou um causador de intriga entre irmãos? Eu recebo mensagens de casais com problemas muitas vezes, e eu converso com o rapaz e falo, amigo, procure alguém de sua confiança, próximo aí, eu não conheço você, não conheço sua esposa, é tão difícil ajudar à distância, sem saber a história de vocês, o que está acontecendo, procure alguém de confiança, e muitos me dizem, irmão Leandro, eu procurei uma pessoa, e sabe o que essa pessoa fazia? Só sabia falar mal da minha esposa para mim, e depois eu descobri que ele andava falando mal de mim para minha esposa. Isso é um pacificador? Não. O pacificador é aquele que quando dois irmãos estão com problemas, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar com respeito e discrição, para unir novamente aqueles irmãos. Irmãos, os nossos casais estão se separando e divorciando aos montes. E isso não choca a gente mais. Se tornou tão comum que não choca a gente mais. E muitas vezes eu, enquanto cristão, estou contribuindo para que um casal se separe, em vez de trabalhar pela reconciliação. Quem sou eu? Olha só o que o irmão White escreve. Presta atenção nesse texto, que ele é muito forte. Contendas, lutas e o que mais? Processos judiciais entre irmãos são uma desgraça para a causa da verdade. Quantos irmãos com processos na justiça uns contra os outros? E o apóstolo Paulo diz, vem cá, nós vamos levar esses problemas para serem julgados pelos incrédulos? Vocês não sabiam que nós havemos de julgar os anjos? Somos, pois, incapazes de julgar essas pequenas coisas? O grande problema que nós temos hoje se chama eu. E eu não quero abrir mão de nada. E muitas vezes levamos os nossos problemas para serem julgados por pessoas que não temem a Deus. Sim ou não? E a irmã White diz, processo judicial entre irmãos, uma desgraça para a igreja. Porque as pessoas começam a zombar de nós. Eles não conseguem resolver os próprios problemas. Tem que trazer para nós, que nem cremos em Deus. Olha o que mais ela diz. Os que seguem esse procedimento expõem a igreja ao ridículo de seus inimigos e levam a triunfar os poderes das trevas. Eles traspassam de novo as feridas de Cristo e o expõem ao opróbrio público, à vergonha pública. Porque a gente leva os nossos problemas para os incrédulos resolverem. Porque muitas vezes nós, com a ideia de que não, temos que chamar o pecado pelo nome, estamos expondo nas redes sociais os problemas internos nossos, levando pessoas a zombar dos adventistas. Um dia eu vi um vídeo de uma pessoa que tinha sido desligada da obra, um pastor que foi desligado da obra. Ele se revoltou tanto contra a igreja que ele gravou vídeos contando os bastidores, os problemas gravíssimos que existem nos bastidores da igreja. Não, a gente tem que denunciar os pecados. Algum tempo depois, um pastor evangélico gravou um vídeo
pegou o vídeo desse pastor adventista, colocou os trechos e disse assim: vocês que estão estudando a Bíblia com os adventistas, é para isso que vocês vão? Quem está falando é um pastor da igreja adventista. Olha o que é a igreja adventista segundo o próprio pastor da igreja. É para isso que vocês querem ir? Vocês entendem o que a Ellen White está falando? Por isso que ela escreve que os problemas da nossa igreja, os problemas específicos, claro, tem problemas gerais que a gente prega, a gente grava vídeos, mas esses problemas específicos, e muitos até gostam de citar nomes, devem ser tratados no menor círculo possível. Porque, irmãos, é a nossa família ou não é? Um dia um rapaz falou comigo: não, tem que denunciar mesmo, põe lá, põe o rosto, põe o nome e tal. E tem gente que só faz isso a vida inteira. E a Ellen White diz que pela contemplação a gente é o quê? Se tornam pessoas amargas. Então quando a igreja falha, põe um vídeo lá. E quando a igreja acerta, você vê algum vídeo falando que a igreja acertou? Parabéns à igreja? Ninguém grava. Então um rapaz veio falar comigo: não, tem que fazer mesmo, é isso aí, tem que fazer. E eu disse a ele: imagine que seu pai, você descobre que ele está traindo a sua mãe. Então seu pai, você descobre que ele estará com um amante lá no motel tal da cidade. Você então pegaria o seu celular e iria até a porta do motel e esperar o seu pai sair para filmá-lo saindo com o amante e depois colocaria no YouTube para mostrar para todo mundo, porque pecado público tem que ser repreendido publicamente? Sim ou não? Você faria isso? E ele disse: não. E eu falei: por que não? Ai, meu pai, né? Não quero passar essa vergonha para minha família. Pois bem, mas a gente faz isso com a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja para nós, para essas pessoas, não são a nossa família. E aí quando a igreja erra, a publicidade é total. E a igreja erra, irmãos. Erra pouco. Erra muito. E quando a igreja acerta? Cadê os vídeos dizendo: parabéns ao pastor fulano de tal pela coragem que teve de tomar essa decisão difícil. Parabéns à União Intereuropeia, lá, a divisão intereuropeia, que foi muito firme em relação àquele pastor que se declarou bissexual. Vocês viram essa notícia? Vocês viram essa notícia em canais críticos da igreja? Eu não vi. Entendem? Essas coisas levam a igreja ao ridículo das pessoas aí fora. Olha como é que eles se tratam. Olha o que eles fazem. Se tem uma coisa que está matando a igreja, irmãos, e impedindo o derramamento do Espírito, é isso. É fofoca, é crítica. E muitas vezes zombaria. Às vezes zombamos dos nossos líderes. E muitas vezes, não repare eu estar gastando um pouco de tempo com isso, irmãos, porque estamos vivendo um tempo difícil, a gente tem que ter discernimento. Muitas vezes a gente se esquece de uma coisa. Eu vou tomar um pastor como exemplo. Pense no pastor Ayrton Killer. Quando ele era o nosso diretor aqui da divisão sul-americana. Eu pergunto: o pastor Ayrton Killer e sua equipe tinham que tomar conta e administrar a igreja em qual território? Em qual território? Em toda a América do Sul, certo? É isso? Ok. Eu vi pessoas criticando o pastor Ayrton Killer, que erra, como eu erro, como todos erramos. E quando erram, precisam ser cobrados? Sim, mas há uma forma? Há. Eu vi pessoas criticando o pastor Ayrton Killer por algumas coisas. Um pastor que tinha um continente inteiro sobre os seus ombros para administrar. E a pessoa que o criticava não conseguia administrar a sua própria casa. Criticam uma pessoa que tem um campo, um continente para administrar, mas não consegue administrar uma família de 2 filhos. Eu não estou defendendo o erro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou dizendo é que somos uma família. A gente tem que orar uns pelos outros. E uma família, às vezes, tem que dar uma bronquinha. Tem ou não tem, Clênio? Às vezes dá uma bronquinha. Agora, irmãos, é nossa família ou não é? É assim que o mundo olha para nós quando a gente faz essas coisas. Olha esses adventistas. Eu ir para essa igreja, igual uma moça espírita falou certa vez, quando viu esses bate-bocas na internet. Ela diz: se vocês tratam assim uns aos outros, eu não quero nem imaginar o que vocês falam da gente. Eu não quero nada com essa igreja. É isso que acontece. Que Deus nos dê sabedoria para sabermos lidar com os problemas
que existem na igreja, e são muitos. Qual o outro fruto do Espírito que aparece aqui? Longanimidade ou paciência. Longanimidade é mais do que paciência, né? É um longo ânimo, a pessoa continua animada, aguardando algo. Agora vamos pegar a palavra paciência porque é mais fácil de entender. Será que eu sou uma pessoa, examinando o meu coração como diz Paulo, será que eu sou uma pessoa paciente? Ou sou uma pessoa que facilmente me irrito? Um dia um rapaz falou comigo lá fora, ele disse assim, Leandro, enquanto você falava dos frutos, eu ia ticando aqui no meu caderninho. Ok. Quando chegou na paciência, desmoronou meu castelo. Será que eu sou uma pessoa paciente? Longânimo é aquele, inclusive a palavra original traduzida na Bíblia como longanimidade, é a pessoa que ela demora a ficar irada. A Bíblia diz que Deus é longânimo e diz também que Deus é tardio em irar-se. É a famosa pessoa de pavio longo, curto não, pavio longo. Você não tira essa pessoa do sério, porque a conduta dela não depende da circunstância. Isso se chama senhor de si. A pessoa que explode por causa de uma circunstância, ela é senhor de si ou ela é escrava? Escrava. E Cristo morreu por nós para nos fazer o quê? Livres. Você é uma pessoa paciente? Quando eu estou no trânsito dirigindo o meu carro, parece que os homens se transformam quando sentam no carro. A pessoa me dá aquela fechada, qual é a minha reação? Opa, com Deus, meu irmão. É assim? Outra pergunta. Nós muitas vezes somos muito gentis, muito legais e muito pacientes fora de casa. E como eu sou dentro de casa? Com os meus filhos, com os meus pais, com o meu cônjuge. Tenho manifestado paciência? Isso é um fruto do Espírito. Olha o que o irmão White escreve, que interessante isso aqui, irmãos. Olha só. Não podemos permitir que o nosso espírito se irrite por algum mal real ou suposto que nos tenha sido feito. Tem gente que se irrita por um mal suposto. Ela imagina alguma coisa. Mais ou menos assim, olha, estão falando mal de mim na igreja. Estão falando mal. Ó, eu tenho certeza que é o Max. Tenho certeza, porque ele é todo expansivo, né, e tal. É ele, eu tenho certeza. E eu desenvolvo uma raiva tão grande do Max, quando na verdade o Max não está falando nada. Isso é um mal suposto. A gente supõe e já fica irritado. Ela diz, se vos forem dirigidas palavras impacientes, nunca respondais no mesmo tom. Mas cuidado com isso aqui. Porque muitas pessoas usam a resposta branda, que diz a Bíblia, como um sarcasmo. Sim ou não? Cuidado, não é disso que está falando. A Bíblia diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Mas a palavra dura suscita ira. Mas muitas vezes a gente é brando e é sarcástico. Isso tira a pessoa do sério, sim ou não? Eu quero lembrar uma coisa às famílias aqui presentes. Filhos, o mandamento de Deus é honra teu pai e a tua mãe. Pais, o mandamento de Deus é não provoqueis os vossos filhos a ira. É sempre uma via de mão dupla. Mulheres, se submetam aos seus maridos. Maridos, amem suas mulheres como Jesus ama a sua igreja. Ah, é difícil, mulher, se submeter a um homem que te ama como Jesus? Que te trata como Jesus? Claro que não. Será que eu sou uma pessoa paciente? Ela diz mais, há um poder maravilhoso no silêncio, quando, ou melhor dizendo, sob uma tempestade de palavras ferinas e acusadoras, conservai apoiado o Espírito na palavra de Deus. Lembra da parábola das duas casas construídas na rocha e na areia? É isso que Jesus está dizendo. A casa construída na rocha, que é Cristo, pode vir vento, tempestade, pode bater nela, pode falar mal, pode difamar, pode ser o que for. Essa casa não cai, não se abala. E hoje, irmãos, vivemos uma geração tão que se o irmão olha tortinho na igreja, vou sair da igreja.
Por quê? Não, porque o irmão não me tratou muito bem, ele olhou meio assim torto para mim e sai da igreja. Sejamos sinceros, se nós deixamos os caminhos de Deus por coisas tão banais, quando vier a perseguição e a faca estiver no nosso pescoço, a gente vai dar a vida por Cristo? Sendo que hoje a gente abandona a igreja por bobagens? Não. Exatamente. Não vamos dar a vida por Cristo. Então conserve o Espírito na palavra de Deus. Agora, quanto tempo a gente tem passado se firmando na palavra de Deus? O outro fruto aqui, vamos ler 2, que eles estão relacionados, que é a benignidade e a bondade. Examinando o coração, será que eu sou uma pessoa bondosa? Será que eu sou uma pessoa gentil? Será que eu sou uma pessoa cortês? Vocês concordam comigo que hoje a sociedade vive de uma doença muito séria chamada falta de educação? Sim ou não? E Deus nos chamou para sermos o diferencial, para sermos a solução e não parte do problema. Será que eu sou uma pessoa bem educada, especialmente dentro de casa? Um dia eu ouvi a história de uma menininha, não sei se é real ou não, mas o que importa é a lição que tem aqui, muito importante, que disse ao papai, que era um ancião da igreja, o seguinte: papai, eu queria muito ir morar na igreja. Vamos pegar nossas coisas e morar na igreja? E o papai ficou tão orgulhoso com o amor que a sua filha tinha pela casa de Deus, a ponto de querer ir viver na igreja, morar na igreja. E ele disse: ô filha, que bonito você desejar morar na casa de Deus, mas a gente não pode, filha. Mas por que você quer morar na igreja? E ela disse: papai, porque o papai da igreja é diferente do papai de casa. E eu prefiro o papai da igreja. Vamos morar na igreja? Irmãos, minha esposa e eu recebemos mensagens que nos fazem chorar, tremer, de pessoas que são consideradas extremamente consagradas e um exemplo para toda a igreja, mas que depois de algum tempo, uma esposa, um filho, entra em contato conosco. Nós somos agredidos em casa, ninguém sabe disso. Meu pai é assim, assim, assim dentro de casa. Não é isso que falam dele na igreja. E nós temos que examinar o nosso coração, porque eu posso ser um excelente cristão na igreja, mas como eu sou em casa? Porque em casa é o laboratório, quando se fala de bondade, de gentileza, de cortesia, é em casa que se faz isso. Então, quando uma esposa pega uma travessa de macarrão que está do outro lado da mesa e entrega na mão do esposo, o que o esposo responde? O quê? Obrigado. Não, Leandro, mas isso é formalidade, é minha esposa, é meu esposo. Não, isso é o que o diabo quer que você pense. Isso não é formalidade, isso é cortesia cristã. Irmãos que são pais, deixa eu falar uma coisa importante, que vocês já sabem, só para reforçar. Os filhos aprendem o que vocês fazem, não o que vocês falam. Claro, aprende o que vocês falam também. Mas mais fortemente o que vocês fazem, eles observam. E filhos mal educados, muitas vezes, é porque não veem demonstrações de cortesia e bondade dentro do lar. Obrigado, com licença, por favor, desculpa, é dentro de casa. Outro laboratório além do lar, para a gente exercitar esse fruto. Por exemplo, quando a gente vai num hotel, você chega na porta do hotel, desce do carro, aí vem um menininho correndo com uma roupinha bonitinha e faz o que com essa mala? Ele passa a mão na sua mala e corre, e sobe. Sim ou não? E ele carrega a sua mala e vai até o seu quarto, coloca ali e tal, não sei o quê. E aí, quando ele sai do quarto, o que você diz para ele? Geralmente não se diz nada. Mas, Leandro, por que eu vou dizer obrigado para o rapaz? Ele está ganhando para isso. É obrigação dele, sim ou não? É obrigação dele. Irmãos, vocês não fazem ideia de como isso faz diferença na vida de uma pessoa. Sabe o que é você estar num hotel, pegar o telefone, ligar para a cozinha? E a pessoa fala: pois não, você deseja mais alguma coisa? E você fala: não, não desejo mais nada. Eu só queria dizer que a sopa que vocês prepararam e trouxeram aqui estava deliciosa. Parabéns para vocês. Vocês não fazem ideia que isso pode mudar a vida de uma pessoa para sempre. Porque a sociedade hoje é uma sociedade grosseira, uma sociedade individualista. E uma pessoa ouvir: obrigado. Isso soa bem, sim ou não? Isso soa muito bem, e Deus nos chamou para fazer esse trabalho. O que vai impactar esse mundo não é a cesta básica que você dá. Porque ateus dão cesta básica. Espíritas dão cesta básica.
Satanistas dão cesta básica. Não estou dizendo que a gente não deve fazer essas coisas. É o nosso trabalho cuidar das pessoas. Eu estou dizendo que não é isso exatamente que nos torna diferentes. O que vai impactar esse mundo e que vai tornar uma igreja relevante para esse mundo não é simplesmente obras de caridade. É um povo que tem harmonia entre si, que se ama, que cuida um do outro, porque isso não se vê aí fora. Tem que ser visto aqui dentro. E se isso não é visto aqui dentro? Aí eu chego e digo assim, cadê o reavivamento dessa igreja? Essa igreja não tem poder, o que está acontecendo? Querem ver a resposta? Uma das razões porque a igreja muitas vezes não tem poder? Olha só, a menos que manifesteis mansidão, bondade e cortesia no lar, vossa religião será vã, será inútil. Se houvesse mais genuína religião doméstica dentro de casa, haveria mais poder aonde? Enquanto muitos estão olhando para a igreja, a igreja, o pastor, o líder, claro, cada um tem a sua responsabilidade com Deus, mas muitas vezes não percebemos que o problema da falta de poder, da falta de chuva serôdia, por que ela não vem? O problema não está aqui, o problema está na minha casa. Porque se houvesse mais religião verdadeira no lar, teria mais poder a igreja. E eu não percebo que muitas vezes a culpa está lá em casa, não está no escritório da associação. Eu reforço, eu não estou eximindo nossos pastores e líderes das suas responsabilidades, está claro? Eles têm as suas responsabilidades, serão cobrados por Deus. O que eu estou dizendo é que muitas vezes eu posso ser um crítico e não perceber que a culpa está sendo minha também. Como é que está a religião em casa? E muitas vezes tem pais que falam assim comigo, não, em casa a gente faz o culto familiar com as crianças todo dia, de manhã e de tarde, tudo certinho, tal. Os filhos crescem, se afastam de Deus facilmente. E os pais falam, mas Leandro, onde é que eu fui que eu errei? E eu pergunto, mas como que era esse convívio em casa? Ah, mas a gente era bem rígido com os filhos. Acordava de manhã cedo, pegava pela orelha da cama, sai da cama, vem cá, vamos fazer o culto. E pais que dizem, filho, você quer jogar videogame? Não, não vai jogar videogame não. Só depois de fazer o quê? Só depois de fazer a liçãozinha. Sabe o que acontece? A gente começa a ensinar os filhos que culto é castigo. Essas crianças deixam os caminhos do Senhor, mas fizeram o culto familiar sempre, direitinho. Mas como é que foi? O que aconteceu? Então nós temos que manifestar isso em casa, bondade, cortesia, sem faltar com a firmeza paterna. E Jesus vai além e diz assim, fazei o bem aos que vos odeiam. Faça o bem aos que vos odeiam. Quer ver uma outra coisa que Jesus fala que é bem revolucionário? Ele diz assim, ó, bendizei os que vos... Claro que ele está falando sobre bênçãos e maldições, né? Mas essa palavra, se você tomar essa palavra, o que significa bendizer? Abençoar é a essência da palavra, mas também significa falar bem. E o que quer dizer maldizer? É amaldiçoar, mas também significa falar mal. Olha o que Jesus estava dizendo. Fale bem de quem fala mal de você. Ah, irmãos, é mais fácil ser vegetariano. Sim ou não? Eu repito. Não estou dizendo que é fácil ser um vegetariano e negar o próprio apetite. Não é fácil isso. O que eu estou dizendo é que diante disso aqui... Mas por que eu estou enfatizando isso com vocês? Porque eu, se não estiver atento, eu posso ser aquela pessoa que estou me escondendo nessas reformas para evitar o trabalho mais difícil de transformação do coração. Irmãos, existem muitos reformadores grosseiros, mal educados, não têm respeito pelos irmãos, insensíveis quando o irmão cai em pecado, mas são vegetarianos, mas vivem no campo, mas se vestem com decência, não assistem aqueles filmes, não ouvem música sacra. Vocês entendem o que eu estou falando? Eu quero reforçar, o diabo ele é tão inteligente que ele faz o seguinte, imagina não, vou pegar o Clênio aqui como exemplo, posso? O Clênio é uma pessoa, se alimenta conforme a vontade de Deus, vegetariano estrito, vive no campo,
abandonou a grande cidade para ter esse ambiente com Deus. Vida no campo não é fugir de perseguição, porque ninguém está sendo perseguido, certo? Vida no campo é transformação do nosso caráter. Ele se veste com decência, Márcia, Isabela, todo mundo se veste direitinho, não assiste aqueles filmes, música sacra, só entra música sacra em casa, tudo direitinho. Mas o Clênio é uma pessoa bondosa, ele é gentil. Ele não está vigiando os outros, ele não está ali, quando é que esse irmão vai fazer? Aquele irmão ainda não fez reforma. Então, não, ele faz essas coisas porque ele ama Jesus, ele entendeu a mensagem sexta-feira à noite e ele quer responder, Senhor, como é que eu posso te agradar? E ele quer agradar Jesus, esse é o propósito dele. Então, na mesma igreja de Santa Rosa, chega o Leandro. Leandro é um homem grosseiro. Ele é mal educado, ele fica vigiando todo mundo. Fica criticando todo mundo na igreja. Mas o Leandro também é vegetariano. Ele também vive no campo. O Leandro, a esposa dele, se veste com uma decência. Leandro é música sacra. Não assiste aquelas coisas. O que vai acontecer na mente dos irmãos? O Leandro, Clênio, olha que interessante isso. Essas reformas de ser vegetariano, não sei o quê, olha o resultado. É isso aí? E as pessoas desenvolvem repulsa da reforma. Por culpa de quem? Por minha culpa. E o diabo consegue, por causa do meu temperamento, usando o meu temperamento, afastar as pessoas das reformas que sempre foram a vontade de Deus. Entenderam como é que ele trabalha? Então o que eu estou dizendo, não é que a gente não deve fazer essas coisas. Eu estou dizendo que isso não é a única coisa que precisa ser mudada em nós. Está claro esse ponto, irmãos? Tome muito cuidado com esses extremos. Não, eu não vou fazer reforma porque eu vou ficar igual o Leandro. Não. A reforma é a vontade de Deus. Mas há algo mais a ser feito. O outro fruto aqui, então, é a fidelidade. E aí a fidelidade temos vertical, a fidelidade a Deus, e horizontal, a fidelidade aos nossos semelhantes. Por exemplo, será que eu sou fiel ao meu cônjuge? Como eu disse ontem, o homem pode dizer, sim, eu sou fiel à minha esposa, eu nunca adulterei, nunca vou trair minha esposa, mas é aquela olhadinha para aquela mulher na rua? Ou você desvia os olhos? Uma mulher pode dizer, não, eu não vou trair meu marido nunca vou adulterar, eu sou fiel ao meu marido. Mas eu pergunto, e aquele seu coleguinha tão simpático do seu trabalho, que te trata tão bem como seu marido nunca te tratou, você se alimenta daquilo ou você corta esse relacionamento? Irmãos, meninas, quando uma mulher sai de casa, vestida com sensualidade, ela sabe que está sendo sensual? Sim ou não? Ela sabe que aquela roupa é sensual? Sabe. Então, quando uma mulher sabendo, sai vestida dessa forma, qual é a sua intenção? Isso é ser fiel ao seu marido? Porque Cristo, quando voltar, ele vai dizer, bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no quê? No pouco. Isso é fidelidade. Outro aspecto da fidelidade. Será que eu sou fiel ao meu irmão? Então o irmão me procura e fala, irmão Leandro, eu estou com um problema. Eu tenho um vício em pornografia, como muitas pessoas escrevem para nós. Eu sou aquela pessoa que serei fiel a esse irmão, de ajudá-lo de forma discreta, ou o problema do irmão vai estar circulando nos corredores da igreja no próximo culto de sábado? Irmãos, muitas pessoas me escrevem com problemas, e eu recomendo que conversem com pessoas de confiança próxima, e eles dizem, vou conversar com quem? Tem gente morrendo dentro da igreja espiritualmente, porque não vê em mim uma pessoa confiável para se abrir e falar, eu tenho problema com isso. E nós, porque estamos atrás de um computador, as pessoas contam para nós coisas de arrepiar que acontecem nos bancos da nossa igreja. E ninguém sabe. Existem jovens que escrevem para mim e dizem, Leandro, que eu estou te contando, e eu leio aquilo, já fico chocado com o problema que ele tem. Ele diz assim, nem meus pais sabem. Precisamos ser fiéis uns aos outros. Se o irmão te contou algo que ele não quer que ninguém saiba, que seja assim, ajude-o de forma discreta. Será que eu sou fiel dos meus contratos comerciais? Quando eu entro no supermercado, faço uma compra, eu assinei um contrato com aquele estabelecimento, sim ou não? A obrigação deles é fornecer e a minha é pagar. É um contrato? E aí quando eu saio e o caixa me devolve 10 centavos a mais, eu devolvo?
Isso também é fidelidade. E o que me preocupa, irmãos, é que tem muita gente enchendo as avenidas aí, protestando contra a corrupção no governo. Só que eu penso que muitas vezes nós somos mais corruptos do que eles. Sabe por quê? Porque muitos governantes se corrompem por milhões de reais. E muitos aqui da nossa sociedade se corrompem por 10 centavos. Sim ou não? Fidelidade. O penúltimo fruto é a mansidão. A gente já viu alguma coisa sobre a questão da paciência, da bondade. A mansidão envolve também a ausência de ostentação pessoal. É uma pessoa simples, discreta. Então temos que tomar cuidado com dois extremos que acontecem na igreja hoje. O extremo do mundanismo, do liberalismo, do progressismo. E do outro lado, o extremo da santidade exibicionista. Você sabe o que é isso? Santidade exibicionista? Eu gosto de exibir a minha santidade, como eu sou uma pessoa boa, como eu sou ótimo, Cuidado com esses extremos. O fruto do Espírito é a mansidão, nada de ostentação. As pessoas percebem que você é um cristão. Você não precisa ficar gritando. E aí tem uma frase que diz assim: se você precisa provar que você é uma dama, provavelmente é porque você não é. Entenderam a frase? Se a gente precisa ficar se esforçando para as pessoas reconhecerem um cristão em nós, é porque a gente não é. Olha para Pedro. Pedro, ele não conseguia esconder. Ele teve que mentir. Todo lugar que o homem ia, você é um deles. Não, eu não sou, não conheço ele. Conhece? Você fala igual a ele. O seu jeito é o mesmo dele. Claro que você é um deles. Não sou. Veja, Pedro não conseguia esconder onde ele estivesse, que ele era um cristão. O cristão verdadeiro, ele é simples. Ele não fica ostentando o cristianismo para todo mundo. E o último fruto para nós encerrarmos. Qual é? Domínio próprio, em outras palavras, autocontrole. Eu sou uma pessoa que tem um autocontrole ou as circunstâncias mudam o meu comportamento? Deixa eu dar um exemplo para vocês do que é domínio próprio bíblico. Imagina que eu estou numa conversa aqui com o Max. A gente está conversando ali algum assunto, de repente a gente discorda algum ponto, a conversa começa a ficar meio acalorada, esquentar um pouco, de repente o Max me dá um tapa com toda a força no meu rosto. Qual é a minha reação? Não é devolver? É. Tem gente que fala assim, quando você for tentado, conta até 10, canta um hino, pensa num texto bíblico. Irmãos, certas tentações, se alguém dá um tapa no seu rosto, dá tempo de cantar um hino? Você vai lembrar do número do hino? Vai lembrar de um texto bíblico nessa hora? Vai dar tempo de contar até 10? Não. É por isso que a Bíblia diz assim, que nós devemos chegar confiadamente ao trono da graça, para que possamos receber graça para sermos ajudados em ocasião oportuna. Quando a tentação vem, a gente tem que estar o quê? Pronto, porque tem tentações que exigem da nossa natureza uma resposta imediata. E se você não está pronto para isso, você vai passar um cheque em branco. Não tem fundos no banco espiritual. Não dá tempo de contar até 10. Você vai revidar o tapa. Mas me responda uma coisa. E se nesse momento que eu levei o tapa do Max, eu respirar fundo, virar as costas e ir embora? E não revidar o tapa? Eu exerci domínio próprio? Sim ou não? Eu exerci domínio próprio? Quem acha que sim? Que eu exerci autocontrole? Quem acha que eu não exerci autocontrole? Tá. Quem não acha nada? Tá bom. Sabe por que vocês ficaram confusos nessa resposta? Porque os dois grupos estão certos. Eu exerci autocontrole, mas não exerci autocontrole. O que isso quer dizer? Que eu exerci autocontrole parcial. Se eu voltei para casa assim, desgraçado, miserável desse Max, a minha vontade era arrebentar ele, mas eu respirei. Olha a frase, o Espírito Santo me ajudou e eu não revidei o tapa. Isso é domínio próprio? Não, porque Cristo disse que aquele que odeia o seu irmão é assassino.
Para Deus, você deu o tapa. Se você volta para casa assim. Por isso eu disse, é autocontrole parcial. Porque não devolver o tapa já exige um pouco, sim ou não? Mas esse não é o autocontrole pleno como fruto do Espírito. Sabe qual é o pleno? Irmãos, olha isso aqui. Mas vocês têm que acreditar que isso é possível. Combinado? Vocês têm que acreditar, senão o Espírito não vai fazer. É simples assim. O autocontrole pleno como fruto do Espírito é esse aqui. Eu não devolvo o tapa que o Max me deu. E eu não tenho a menor vontade de fazer isso. Porque o domínio próprio como fruto do Espírito, ele não age só no nosso comportamento. Ele age nos nossos pensamentos e sentimentos. O Espírito Santo controla os nossos sentimentos. A pessoa te bate e você não tem vontade de devolver. Aliás, você diz, Senhor, se precisar, dá minha salvação para ele. Mas leva ele para o céu. Eu fico no lugar dele. Vocês estão entendendo o que é caminho estreito que Jesus falou? Vocês estão entendendo que diante disso é muito mais fácil ser vegetariano, morar no campo ou ir para a janela 1040 pregar o evangelho? Esses são os frutos que identificam o verdadeiro cristão. Esses frutos exteriores, óbvio que sim. Mas o verdadeiro cristão vai além. O Espírito desenvolve nele todas essas características. Isso é possível? Ah, que sim. Irmão, vocês têm que voltar para casa hoje com a convicção de que o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Senão, ele não vai fazer e nós estaremos perdidos para sempre. Por mais cestas básicas que você distribua, e pode levar 1000 pessoas ao batismo, se a gente não crê nisso, o Espírito Santo não pode fazer. E se ele não fizer, estaremos naquele grupo, Senhor, eu fiz um monte de coisa em teu nome. E Jesus vai dizer, não conheço vocês. Será que isso é possível? Sim, porque Moisés desenvolveu esse caráter. Estevão também. Aliás, Estevão morreu de que forma? De que forma ele morreu? Qual foi a morte dele? E que tipo de pedra? Na minha terra chama brita, aquela pedra de construção, sabe? Foi essa pedra? Eram pedras, irmãos, capazes de... Inclusive, era muitas vezes o golpe de misericórdia. Eram pedras capazes de esmagar o crânio da pessoa. E enquanto Estevão estava recebendo aquelas pedradas, ele se agachou, pegou as pedras e jogou de volta? Ele teve vontade de fazer isso? E controlou a sua vontade? Não. Por isso ele olhou para o céu, viu Cristo à direita do Pai e disse assim, Pai, não impute a eles esse pecado, perdoa essas pessoas. Se a gente não entender que amor não é sentimento, mas decisão em princípio, a gente nunca vai cumprir a ordem de Deus de amar os inimigos. Nós como cristãos não podemos ser escravos das circunstâncias. Faça o que for fazer conosco, não importa. Meu espírito permanece firme na rocha que é Cristo Jesus. Nada abala a minha fé. Irmãos, o mundo está doente, nós somos a cura. Nós, entre aspas, porque Cristo habitando em nós. Mas se nós estivermos tão doentes como o mundo, o que vai ser desse mundo? Nós somos as pessoas para onde o mundo corre para pedir socorro, ajuda e conselho. Mas muitas vezes nós estamos indo a pessoas do mundo pedir conselhos, fazer terapias. E então Deus diz, a Bíblia diz para nós, vem cá, não tem médico em Gileade não? A gente tem que buscar o bálsamo lá fora? Nós somos a solução para esse mundo, irmãos. Nós não podemos ser parte do problema. E Cristo, Ele pode, por meio do seu Espírito, desenvolver todos esses frutos em nós. Ele pode. Olha isso aqui. Pode haver notáveis defeitos no caráter de um indivíduo. Contudo, quando ele se torna um verdadeiro discípulo de Cristo, o poder da graça divina faz dele uma nova criatura. O amor de Cristo transforma e santifica. Mas quando as pessoas professam ser cristãs e sua religião não faz que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida, não faz com que sejam representações vivas de Cristo aonde? No temperamento e no caráter, significa que essas pessoas não são de Cristo. Não são cristãs. E veja, aqui eu não estou falando de pessoas que estão lutando diariamente com Deus como Jacó fez.
para serem transformados, seu temperamento difícil. Em algum momento a gente tropeça no meio do caminho. Não é isso que está sendo dito aqui, mas está sendo falado de pessoas que estão na igreja há 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas o temperamento não muda nada. Nada. Estas pessoas não são cristãs. Por mais cesta básica que distribua, por mais estudo bíblico que dê, por mais missionário que seja, não é cristão. Ela diz mais: o verdadeiro espírito de um homem é manifesto pelo modo como ele trata os seus semelhantes. Meus irmãos, Deus é ofendido por seus ciúmes e desconfianças, amarguras e brigas. Em todas essas coisas, vocês estão prestando obediência a Satanás e não a Cristo. Quando vemos homens firmes nos princípios, sem medo do dever, zelosos na casa de Deus, está falando de homens que são frouxos? Não, firmes na verdade. Todavia, humildes e mansos, bondosos e ternos, pacientes com todos, prontos a perdoar e manifestando amor pelas pessoas por quem Cristo morreu. Não necessitamos perguntar, elas são cristãs? Por que a gente não precisa perguntar? Porque elas dão inequívoca evidência de que têm estado com Cristo e aprendido dele. Vocês viram quais são os dois pontos? Pessoas firmes na verdade, firmes nos princípios, mas que têm um temperamento como o de Jesus. Não precisa perguntar se ela é cristã. É óbvio que ela é cristã. Diz mais: quando os homens revelam traços opostos, quando são orgulhosos, presunçosos, frívolos, mundanos, avarentos, grosseiros e críticos, não precisamos que nos seja dito com quem eles estão associados e quem é seu amigo íntimo. Podem não crer em feitiçarias, mas apesar disso estão tendo comunhão com espíritos maus. Mas dão estudo bíblico, doam sangue, dão cesta básica para o pobre, dão sopa para o mendigo na praça. Mas não é isso essencialmente que faz um cristão. O verdadeiro cristão manifesta o quê? Um temperamento como o de Jesus. Isso é possível? Sim, isso é possível. Quando eu tenho essas características negativas, Jesus me pergunta assim: é esta maneira em que tratas as pessoas pelas quais eu dei a minha vida? Leandro, é assim que você trata as pessoas por quem eu dei a minha vida? Eu imagino Jesus dizendo no meu ouvido o seguinte: filho, eu não trato elas assim. Jesus teria direito de nos tratar com grosseria, sim ou não? Sim ou não? Jesus tinha o direito de nos matar. Tinha ou não tinha? Mas eu escuto Jesus dizendo: filho, eu sou o Criador, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Mas mesmo eu não trato essas pessoas como você está tratando. Quem é você para tratar assim as pessoas por quem eu dei a minha vida? Examinai a vós mesmos, porque os que em seu coração experimentam os efeitos da legítima conversão, hão de em sua vida revelar os frutos do Espírito. Isso é legítima conversão. Cristo usa uma analogia interessante, que é do fruto. Tem pessoas aqui que plantam, que colhem. Então vocês vão até a terra, jogam a semente lá, voltam para casa, e no dia seguinte vão lá com a baciazinha para colher. É assim? O que o fruto demanda? Tempo, cuidado, esforço, energias gastas. O mesmo é em relação aos frutos do Espírito. Porque esse processo dura uma vida inteira. Mas se o meu temperamento não está sendo transformado em nada, tem algum problema sério comigo. Agora, se diante disso eu percebi que o meu temperamento ainda é difícil, pode ser que tenha alguém aqui que é como eu, que sabe que ainda tem coisas para mudar. Então, se alguém está pensando aqui, puxa vida, eu não sou cristão. Eu praticamente não tenho nada do que o Leandro mostrou ali. Será que tem solução ainda? Sim ou não? Um dia uma senhora me procurou à saída, uma senhora de idade, e chorando me disse: irmão Leandro, hoje, depois de mais de sei quantos anos de igreja, hoje eu descobri que eu não sou cristã.
E eu perguntei para ela, irmã, isso é bom ou ruim? Ela falou, isso é péssimo. Eu falei, não, senhora. Isso é uma bênção. Mas como uma bênção? É uma bênção porque a porta da graça está aberta. E você percebeu que há algo a ser feito enquanto ainda dá tempo. E eu disse a ela, não fique desesperada, porque eu tenho que dizer uma coisa. Essa luta, essa busca, é a vida inteira. É a vida inteira. A irmã White diz que não existe um minuto de trégua desse lado da eternidade. É uma luta constante, diária, contra quem? A gente não está lutando contra o nosso próprio eu, muitas vezes, sabe por quê? Porque a gente está perdendo tempo demais lutando uns contra os outros. E aí o eu vai se fortalecendo. Será que tem jeito para a gente? Último texto dessa noite, eu quero que você volte para casa com esse texto na sua mente. Preste atenção nisso. Há remédio para a alma enferma de pecado. Esse remédio está em quem? Jesus. Guarda essa frase. Precioso Salvador, a sua graça é suficiente para o mais fraco dos seres. Você se sente fraco como eu? A graça de Jesus é suficiente para isso. Ele disse que quem tem saúde não precisa de médicos, são os doentes que precisam. E aquele que vier a mim, de forma nenhuma, eu vou lançar fora. Diz-vos Satanás que não é possível desfrutar plena e abundante salvação? Satanás está dizendo hoje para você, frutos do Espírito? Olha no espelho, meu amigo. Olha quem você é. Nunca você vai ser uma pessoa paciente, mansa, a ponto de oferecer sua salvação para uma pessoa que não gosta de você. Nunca isso vai acontecer. Satanás está dizendo isso. A irmã White responde, não acrediteis. Vi que é privilégio de todo cristão fruir as profundas atuações do Espírito de Deus. O que está sendo dito aqui é o seguinte, você e eu podemos manifestar todos os frutos do Espírito ao mesmo tempo. Você acredita? Acredita? Eu creio nisso. E essa tem sido a luta da minha vida. Essa tem sido a luta da minha vida. E eu sei que é a luta de todos nós, pelo menos aqueles que entenderam e entraram na luta, porque alguns nem estão lutando. Mas há salvação e vitória em Cristo Jesus. Irmãos, eu agradeço a vocês pela paciência que tiveram ontem e hoje. São 9h05. Perdoe-me pelo horário estendido, mas amanhã cedo minha esposa e eu estaremos pegando o avião e voltando para casa. Será que a gente vai se ver de novo? Não sei. E muitas vezes o Espírito cria uma impressão dizendo, fala um pouco mais que eu estou trabalhando em alguém aqui. E eu não posso simplesmente dizer, não, eu preciso terminar. Por isso a gente acaba, às vezes, passando um pouco do tempo. Eu não sei se a gente vai se encontrar de novo nessa terra. Mas se isso não acontecer, a gente tem um encontro marcado. Um dia eu fui falar isso no local e tinha uma senhora que não era adventista. E quando eu disse, olha, a gente tem um encontro marcado e não perca esse encontro por nada nesse mundo. Essa senhora levantou a mão, pediu a palavra e disse assim, aonde? Aonde é esse encontro? Eu disse, desculpa, irmã, você não é adventista. Aonde é esse encontro, irmãos? E os irmãos disseram, debaixo da árvore da vida. E ela disse, também vou. Não perca esse momento por nada desse mundo. A vida cristã é isso aqui, é difícil, é terrivelmente difícil. Cristo disse que é um caminho estreito, difícil. Mas para Deus, nada é impossível. Eu quero chamar minha esposa aqui, porque ela vai louvar a Deus com uma música curta, muito significativa. É uma oração de alguém angustiado, porque deseja uma mudança e tem lutado muito contra si mesmo. Essa é a realidade de todos nós. Mas eu quero que você saiba, há solução, remédio e salvação em Jesus Cristo. Amém.
inexplicável vontade de chorar, vontade de sentir que tenho teu perdão incontrolável, vontade de mudar, vontade de viver a vida em retidão. Eu não consigo é tão difícil ter tempo pra cumprir o que te prometi ao pé do teu altar. É tão mais fácil se deixar levar, deixar para depois e nunca mais lembrar tantas promessas. Vem me dar força, segura minha mão, me ajuda a caminhar na tua direção. Eu reconheço a minha posição, preciso me render e depender de ti. Eu me entrego, Senhor. Eu me entrego, Senhor. Amém? Aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos, concluir com uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, por esse final de semana que passamos com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela acolhida que tivemos aqui. Obrigado pelo cuidado que os irmãos tiveram conosco durante esses dias aqui. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem com cada um de nós. Obrigado pela tua paciência, tua misericórdia, teu amor. Por favor, Senhor, transfira todas essas características para o nosso coração. Ajude-nos a amar como Cristo ama. Ajude-nos a tratar as pessoas como Cristo tratava e trata. Senhor, desenvolva um amor tão profundo em nosso coração pelo nosso próximo, que estejamos dispostos a, como Moisés, oferecer nossa própria salvação para que alguém esteja no céu no nosso lugar. Acima de tudo, Senhor, dá-nos amor uns pelos outros como irmãos da igreja. Ó meu Deus, una a sua igreja. Que possamos nos unir uns aos outros, nos unir aos nossos pastores a nós, nossos pastores entre si. Una, Senhor, os ministérios leigos com a igreja com os ministérios leigos. Que possamos ser um único povo, uma verdadeira família. Que sim, Senhor, tem problemas, precisamos muitas vezes advertir, repreender.
mas que ao fazermos isso tenhamos em nosso coração o desejo de salvar, o desejo de ver a nossa família progredindo e nossa família salva. Faça-nos como Josué e Calebe, Senhor, que diante da terra de Canaã poderiam ter entrado por sua fidelidade a Ti, mas humildemente voltaram para o deserto e passaram 40 anos ali com aquele povo difícil, Senhor, mas não abandonaram o povo, até que puderam finalmente entrar em Canaã. E, Senhor, nós somos o Israel espiritual. Sabemos, Senhor, que Israel foi rejeitado como nação, mas sabemos também que Israel entrou em Canaã, Senhor. E a profecia dada a esta igreja adventista do sétimo dia é que talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Esta igreja irá triunfar. Em nome de Jesus, abra os nossos olhos, ajude-nos a entender isso, Senhor. Aqueles que se afastaram da igreja, traga-os de volta. Senhor, não faz sentido pessoas fiéis deixarem a igreja precisa de pessoas fiéis. Então desperta essas pessoas sinceras e fiéis que se afastaram da igreja, traz elas de volta, a igreja precisa delas. Fortalece o teu povo, usa-nos nesse trabalho também, Senhor, porque falhamos muitas vezes. E derrama uma bênção especial sobre a igreja de Santa Rosa. Pastor Pedro, sua família, cada líder aqui, cada membro de igreja representado aqui nesta noite, não permita que nenhum de nós se desvie do caminho, mas que estejamos todos juntos um dia nas mansões celestiais. Senhor, devolve a esta igreja, a estas famílias que nos receberam tão bem, devolva elas em dobro, 3 vezes mais, bênçãos espirituais na vida delas. E, Senhor, todos nós temos necessidades materiais, concede isso a elas também. Recompense-as pela forma como nos trataram. Sabemos, Senhor, que muito em breve nós não receberemos um tratamento amistoso, porque o mundo jaz no maligno. Te pedimos que o Senhor nos prepare para quando esse dia chegar, que permaneçamos firmes ao teu lado, ainda que caiam os céus, ainda que sejamos presos ou mortos, que permaneçamos firmes na tua verdade. Leva-nos para casa em segurança. Pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador e Senhor. Amém.